Olá, galerinha do oitavo ano, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 do livro do segundo bimestre, onde fala sobre ventos, tá? Vento, o que é? Nada mais é do que o ar em movimento, né? Todo mundo já ouviu falar sobre isso, ok? Então, vento, o ar em movimento, ou fluxo natural de ar que se movimenta horizontalmente, né? Em paralelo à superfície terrestre ou superfície do planeta, mas nada mais é do que o ar em movimento, ok? Seguindo para formação de vento, do vento, né? Página 311 do livro de vocês está falando como se formam os ventos, tá? Então eu vou estar fazendo aqui essa explicação dessa parte do livro, tá ok? Nós temos aí tanto a explicação escrita quanto a imagem para você visualizar. Vamos lá? Página 311, como se formam os ventos. Primeiro ponto, a radiação solar ela chega até a superfície terrestre e ela aquece, tanto nos continentes quanto nos oceanos, tá? Ela aquece a superfície terrestre. O que? A radiação solar que chega, ela vai aquecendo a superfície terrestre. E daí o que acontece? Esse aquecimento, ele causa um aumento na temperatura do ar, tá? Esse ar que está próximo à superfície. E o que isso acarreta? Isso acarreta maior evaporação de rios, mares e outros corpos d'água, tá? E o que essa evaporação torna o ar quente, né? Porque ele recebeu essa radiação do sol, né? Ele foi aquecido pelo sol. Então isso torna esse ar quente mais úmido, tá? E esse ar quente, ele se expande, tá? Se tornando menos denso. Então, o que ele faz? Ele se expande, se torna menos denso e se desloca para as camadas mais superiores da atmosfera. Então, ele estava ali o ar, né, próximo à superfície terrestre. Ele foi aquecido, né? Agora ele já está úmido, bem mais úmido, aquele ar quente absorveu aquela umidade, agora ele está úmido e ele começa a ficar menos denso e ele vai se deslocando para as camadas mais superiores da atmosfera, tá? E à medida que ele vai subindo, tá? No lugar que ele estava, nesse local forma-se uma zona de baixa pressão, tá? E o que acontece? O ar mais frio, ele consequentemente ocupa o lugar, porque ele é mais denso, né? Então o ar mais frio vem, ocupa esse lugar e empurra cada vez mais esse ar menos denso e mais quente e úmido mais para cima, tá? Então, em regiões com pressão atmosférica maior do que na área formada, desce e ocupa o lugar onde estava o ar quente, empurrando esse ar menos denso e mais leve cada vez mais para cima. Então, essa movimentação do ar quente que subiu, ficou, né, aqueceu, se tornou mais úmido e subiu, chega um ar que está gelado, que ele é mais denso, ocupa o seu lugar e aí ele empurra e aí forma esse movimento. Justamente esse movimento são as correntes de convecção, tá? Então, essa movimentação do ar quente com ar frio, né, presente nessas regiões de alta pressão, né, esse deslocamento é o que forma as correntes de convecção, tá? E o vento, ele é consequência dessas correntes, tá? Elas são contínuas, elas vão ocorrendo, e consequência disso forma-se o que? O vento, ok? Então, vocês podem observar essa explicação que está aí na página 311 e também a imagem, tá ok? Seguindo, na página 313, a gente vai falar sobre tipos de vento, tá? Então, os ventos, eles não são todos semelhantes. Eles têm cada um as suas próprias características. Então, nós vamos começar pelos ventos alísios, tá? O que seriam esses ventos alísios? São ventos que saem do trópico, tá? Dos trópicos e se dirigem ao Equador. Esses são chamados de ventos alísios, tá? Característica desse tipo de vento, eles são constantes, tá? E eles sopram mais próximo da superfície, são quentes, tá? E fazem com que a água evapore, o que os torna úmidos. Então, esse calorzinho faz com que a água evapore, torna esse vento mais úmido e provoca mais chuva, tá? Então, nós temos aí os ventos alísios. Em seguida, na 313 ainda, nós vamos falar também sobre os ventos contralísios. É o contrário, tá? O vento alísio, ele vem do trópico e se dirige para o Equador.
Os ventos contralisos é o contrário, ele faz o sentido oposto, tá? Ele se desloca do Equador para os trópicos, tá? Então, o sentido é oposto, ok? Isto é, de áreas de baixa pressão para áreas de alta pressão atmosférica, ok? Características desses ventos, eles são frios, tá? Eles levam o ar seco para as zonas tropicais, evitando a formação de nuvens, tá? E em virtude disso, por evitar essa formação de nuvens, as chuvas nesses locais também se tornam raras, tá? E a incidência de sol é maior do que por onde passam, tá? Seguindo, nós vamos falar agora na página 314 das brisas, ok? Então, brisa é um vento fraco, constante, tá? Em determinados momentos do dia, eles são constantes. Eles sopram seguindo para o mar, mas esse sentido ele pode ser alterado ao anoitecer, ok? Esse vento é chamado de brisa. E o sentido dele ele varia de acordo com a temperatura, tá? É a temperatura entre o continente e o mar. A brisa ela pode ser uma brisa marítima, ok? Onde essa brisa ela vai se deslocar do mar para a terra, é a chamada brisa marítima, ok? Existe também a brisa terrestre, que ela faz o sentido oposto, tá? Ela se desloca da terra para o mar, é a brisa brisa terrestre, perdão. Brisa marítima, ela se desloca do mar para a terra, a marítima. A brisa terrestre, ela se desloca da terra para o mar, ok? Para não ter dúvida. Seguindo, ainda temos a brisa do vale. A brisa do vale, ela se direciona para cima, tá? Se desloca para cima e pelas encostas das montanhas. Então, essa é a chamada brisa do vale, ok? Já a brisa da montanha, ela também se desloca pelas encostas das montanhas, só que a direção dela é o contrário, ela desce, tá? Então, ela desce pelas encostas das montanhas, a brisa da montanha, ok? Ainda temos também um outro tipo que são os monções, aí já é um outro tipo de vento, né? São ventos típicos das regiões sul e sudeste da Ásia, tá? De forma sazonal, eles mudam sua direção, podendo causar períodos de intensas chuvas, tá? Ou de rigorosas secas também. Existe a monção marítima e a monção terrestre. Vamos lá agora para os ventos ciclônicos. Os ventos ciclônicos, eles ocorrem quando o ar se desloca em grande velocidade em torno de zonas de alta ou de baixa pressão atmosférica, formando redemoinhos, tá? Então, eles formam redemoinhos e ocorrem em grande velocidade, tá? Nas zonas de alta ou de baixa pressão atmosférica, ok? Então, está assim na página 316. Quando o ar gira em um centro de baixa pressão, o ar quente da superfície sobe, formando movimentos em espiral, em alta velocidade. Esse tipo de vento é chamado de ciclone, ok? Tem essa explicação na página 316 e ainda tem a imagem onde você pode observar exatamente isso que foi dito, ok? Seguindo na página 316 ainda nós temos furacão. Furacão é formado por um vento ciclônico, tá, nos oceanos tropicais e pode ter diversas denominações de acordo com a sua localização no planeta, tá? Esse fenômeno, eles geralmente se desenvolve em regiões onde a temperatura oceânica não fica abaixo de 27 graus Celsius, ou seja, fica acima, o que explica o fato de sua ocorrência se dar principalmente ao final do verão, quando as temperaturas dos oceanos tropicais são mais elevadas, ok? Vamos seguir agora falando sobre tornado na página 318, tá? Tornado são formados por ventos também ciclônicos, tá? Capazes de exceder 400 km por hora e podem se desenvolver em qualquer região do mundo, tá? Então, esses são os tornados. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos de medição dos ventos, tá? Então, na página 318, nós vamos falar um pouquinho, se inicia esses instrumentos de medição dos ventos. Então, tem alguns instrumentos aqui. O primeiro deles é o anemômetro,
tem uma imagem de um anemômetro aí que você pode observar, tá? E ele é um aparelho utilizado para medir a velocidade do vento, ok? Então, o anemômetro é o aparelho utilizado para medir a velocidade do vento. Na página 319, nós seguimos agora com anemoscópio. Vocês podem observar o desenho aí, a imagem, tá? E esse objeto, o que ele faz? Ele gira e ele indica a direção e o sentido do vento, ok? E ele utiliza dos pontos cardeais, tá? Seguindo ainda na página 319, nós temos a biruta, tá? São instrumentos que são utilizados em aeroportos, tá? E ela é utilizada para mostrar a direção do vento, ou também se está forte ou fraco, também é utilizado para isso, tá? Na página 319 ainda vamos falar agora sobre a influência dos ventos, como o vento pode influenciar, ok? Então, primeiro, sem o vento, né, para deslocar as massas quentes e frias, não haveria distribuição das chuvas e do calor, tá? O que provavelmente ia impedir do nosso planeta, que no nosso planeta existisse a vida como nós temos, né? Isso iria impedir. Então, eles são importantes por causa disso, porque eles permitem, né, através do vento, ele permite a distribuição de chuva e permite também a distribuição de calor no nosso planeta, ok? O vento ele é muito importante para a natureza, tá? Em áreas desérticas, qual é a responsabilidade dele nas áreas desérticas? Ele é responsável pela formação das dunas, tá? Ele que forma aquelas dunas bonitas de areia, tá? Em relação aos vegetais, as plantas, ele também auxilia as plantas na dispersão das sementes pelo ambiente, tá? Ele também é importante por isso. No meio animal, você pode observar isso na página 320. No meio animal, as aves utilizam do vento para voar, para se deslocar, né? E também é importante durante o período de migração de algumas espécies, tá? E para o ser humano utiliza o vento para velejar, utiliza o vento na aviação, para captar energia, né? Através da energia dos ventos, utiliza também. Então, assim, o vento ele é importante em para várias situações, né? Em várias situações, é importante para a vida, né? Então, a gente vai ficar por aqui com esse capítulo, tá? Façam os exercícios do capítulo 2, que na próxima semana eu vou estar postando a correção desse capítulo, ok? Através da videoaula, tá bom? Beijinho para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.